Mensagem amiga. Muito bem, graças a Deus, tudo pronto. Eu queria, queridos, nesse instante trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje comecei a refletir, comecei a analisar. E eu quero falar, gente, hoje sobre alguns aspectos, da graça. O que é graça? Tá? A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos. Eu não mereço. Mas, mesmo assim, o Senhor nos concede, o seu favor, o seu amor, a sua misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre graça, um bem maior para as nossas vidas. É momento da palavra de Deus. Rádio Tamandaré, um culto em cada lar. Comunicando, pastor Adevaldo Oliveira. Graças a Deus. Queridos, muitas pessoas, elas não entendem o poder da graça. Nós vamos tentar falar sobre a graça de uma maneira simples. Porque tem pessoas que elas acham, eu me entreguei para Jesus, eu me converti. Mas elas não entendem, o que significa agora viver na graça. Decifrar a graça como um todo é um grande desafio para nós. Porque desde seu conceito até o seu alcance, nós devemos entender que a sua força e seus aparentes dilemas, Por outro lado, é maravilhoso perceber que Deus nos ama inefavelmente. Sabe, Deus nos ama de forma que é difícil exprimir e explicar. Sabe, gente, isso é graça. Um favor imerecido, eu não mereço, que vem da parte de Deus para nós, para o ser humano, que permite ao homem existir. O homem existe pela graça. E por outro lado, ele abre um caminho para nós, um relacionamento especial com Deus. A graça é um presente, é uma dádiva. E sabe, é uma justiça. E sabe, interessante que salva o homem odioso, salva o pecador. A graça, ela perdoa o imperdoável. Isso é graça. A graça, sabe, gente, ele pega o homem moribundo, aquele que está à beira da morte, e traz ele à vida. Isso é graça. A graça é manifesta, gente, trazendo a salvação para todos os homens. Eu vou pegar minha Bíblia aqui rapidamente, mas abra em Tito, capítulo 2, versículo 11. Abra aí, por favor. Glória a Deus. Está com a sua Bíblia na mão? Abra aí, Tito. Por gentileza. Aí no Novo Testamento, Epístola de Paulo. E vamos dar uma olhadinha aqui, por gentileza. Que maravilha, hein? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é tremenda, ela tem respostas para tudo. Por que eu hoje estou aqui, fazendo essa programação, transmitindo? Não é por mérito, mas é pela graça de Deus. Eu não mereço estar aqui. Você não merece as conquistas que você já teve. Não foi por força, não foi por mérito.
para que ninguém se vanglorie, mas é pela graça. E é isso que muitas pessoas não entendem. Davi era para estar morto. Quando Davi, ele peca, e ali, naquele pecado, com a mulher chamada Batseba, ele era para ser morto, porque a pena era essa para o adúltero. Mas olha aqui, Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o texto diz aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é o quê? Salvadora a todos os homens. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus, sobre a graça do Senhor, elas realmente são importantes, pois ela é a base da nossa salvação. Ela é a base, querido, para que possamos nos salvar. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. O que é isso? Eu sou salvo pela graça. Eu não mereço a graça. Não tenho mérito. Mas a graça me salva. Como pode um homem que foi isso, foi aquilo, agora ser salvo? O cara pintou e bordou, como dizem aí fora, né? Aí agora dá uma de santinho. Não é dar uma de santinho. É que Deus o agraciou, o presenteou com vida, com liberdade, com transformação. Isso é graça. Ele pega o bandido, o marginal, aquela mulher devassa, e muda ela de graça, sem ter pago nada. Jesus pagou por ela. Ela não poderia pagar o preço. Ela não poderia pagar o preço. Mas Jesus pagou o preço por ela. Interessante, né? Que algumas pessoas que foram agraciadas, preste bem atenção, algumas pessoas receberam a graça, Jesus as perdoou. É igual aquela canção do Marcos Antônio, né? Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou. Aí ele canta: pegaram uma mulher em ato de adultério, pela lei de Moisés deveria morrer. Escribas e fariseus vieram então perguntar. E todo mundo conhece essa história, mas Jesus perdoou ela. Ontem eu falei: onde estão os teus acusadores? Porque Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tem gente que viveu, foi agraciado, a graça o salvou. Mas sabe o que hoje ele faz? Ou ela faz? Impõe um fardo pesado sobre os outros. Ao invés de estender a graça do amor, dizer: olha, Jesus te ama. Jesus quer te perdoar. Jesus quer salvar a sua vida. Sabe? Eu fui visitar um hospital, Sérgio. E o chefe da sessão lá chegou para mim e disse: pastor, olha só, às vezes a gente tem que ter um critério aqui dentro muito grande. Sabe por quê, pastor? Por causa de um paga todos. Chega crente aqui, o cara moribundo, estado terminal, e ele chega aqui: olhe, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aquela pressão psicológica na cabeça da pessoa. E se a pessoa tiver estrutura, ela piora, morre logo uma vez. E já vai para o inferno de malicuia. Porque ela já vai, sabe, magoada, ressentida e com raiva de um bendito de um cidadão que se diz servo de Deus e vai dar pressão psicológica. Isso não é evangelho não, gente. O evangelho não é acusação.
O evangelho é dom gratuito, é graça, é amor. Sabe o que é você ver uma pessoa ferida no pecado, numa vida errada? E Jesus, ele dá o exemplo do pastor com as 100 ovelhas. Uma sai do aprisco, vai embora, rebelde, e ele deixa as 99, mas a outra não foi fujona, não foi embora, mas ele vai atrás, pega nos ombros, leva, sara as feridas e cuida dela. Lembra de ontem? Eu falava sobre o filho pródigo, eu falava sobre o samaritano, o bom samaritano, que pegou aquele homem que foi espancado, assaltado. Ninguém quis cuidar. O sacerdote não quis cuidar, o levita não quis cuidar. Mas o bom samaritano, ele foi lá e cuidou. Samaria era um lugar horrível. Era um lugar excluído, né, da sociedade. Mas ali tinha um homem bom, que manifestou a graça, né, de cuidar de alguém que não merecia. E tem gente que hoje censura você e aponta, sabe? É um evangelho acusador. E outrora ele era exatamente assim, pecador, errava, falhava. Hoje ele quer dar uma de super-herói gospel, ou de super-heroína gospel. Ah, sou agora abençoado, eu tenho, e se você não mudar, e por aí vai. Gente, a graça é amar, não é expor o erro do outro no ventilador. Não. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Se você vê um irmão errado, o que é que você tem que fazer? O que é que diz a Bíblia? Se você vê um irmão em erro, o que é que deve fazer? Pisar no pescoço dele, apontar o pecado dele. O que eu tenho que fazer, pastor? Olha o que a palavra fala. O que a palavra nos diz? Porque tem doutrinas que dizem coisas, tem igrejas que dizem coisas, pastores que dizem coisas, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra diz? O que o Senhor fala para nós? O que a palavra de Deus revela para nós? Olha, interessante. Como tratar esses irmãos? Como é que eu vou tratar eles? Vou trazer um versículo para você. Vou trazer aqui à luz da Bíblia. O nosso Senhor Jesus, ele sempre nos ensinou sobre o amor. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como eu gostaria de ser tratado se eu errasse? Com compaixão, com misericórdia, com perdão. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dá uma olhadinha aí, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. E diz aqui: irmãos. Estou com minha Bíblia aqui. Abra ela, a sua também. Vale a pena, marca. Bota aí anotado, depois você confere se você está no trabalho, não tem condição de ler. Mas olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aí ele diz aqui: vós que sois espirituais. Você que é espiritual, você que é o santarrão, casamento perfeito, na frente dos outros, né? Porque lá em casa o pau quebra. Tu lembra aquela música, né? Que o menino, mãe, quero morar na igreja. Por quê? Porque, meu irmão, lá na igreja o papai é bonzinho, mamãe é boazinha. Mas lá em casa ele é o cão chupando manga. Pra cima de mim,
para cima de mim, meu irmão. Hipócrita. Você é hipócrita. Olha o que diz aqui. Você que é espiritual. Você está dizendo que é espiritual? Corrige. Olha o que diz aqui, ó. Com espírito de brandura. O espiritual chega aqui, vem cá. Filhinho. Brandura. O que é brandura? O que é algo brando? Calmo, tranquilo. Lembrei daquela música. Calmo, sereno e tranquilo. Mas o cara fica lá, pá, 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 pancada pra lá. E outra, quando tem o poder do microfone, né? Aí, sinceramente, quem olha diz assim, meu Deus do céu. Um amigo meu, ele estava pregando uma vez, ele falou, rapaz, meio dia que eu cheguei na igreja, eu vi o pastor pregando sobre o inferno. Você vai para o inferno, é fogo, fogo, e fogo para todo lado eu via. Quando eu saí, meu irmão, parecia que eu ia cair no buraco. De tanto inferno que ele falou, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de ir para o inferno. E o crente que se converte, a pessoa que se converte por medo, ela está sujeita a naufragar, a fracassar. Não vai muito além. Tem pessoas que são dizimistas por medo do devorador. Tem pessoas que viram crente com medo de ir para o inferno. Não, está errado. Nós temos que amar a Deus, aprender a amar a Deus. Aquele que se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Que maravilha, hein? Que bonito, hein? Nós temos que nos apegar com amor. Quando nós nos apegamos ao Senhor com amor, tudo muda. Tudo se transforma. O amor, gente, é o dom maior. Aí ele diz, com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Você está falando de erro, você está acusando, você está falando disso, daquilo outro, tem que ter brandura e dizer, puxa, fulano errou, eu tenho que ter cuidado que eu também posso errar. Eu tenho que me colocar no lugar dele, com brandura, e dizer, ele errou, eu também estou sujeito ao erro. Vem cá, deixa eu te ajudar. Eu quero nesse momento estar do teu lado. Isso aí, gente, é evangelho, isso é graça. Aí no versículo 2, olha que lindo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem quer levar a carga de ninguém nos dias de hoje? Ah, meu irmão, quem se lambuzou, que limpe sua boca. Hoje é assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tu procurou sarna para se coçar? Te vira. É assim ou não é? Cadê os espirituais? Você está fora do ministério que você pecou. Por que ao invés de excluir, por que não trata ele? Por que não cuida dele? Jesus não foi atrás da ovelha desgarrada? Eu fico aí vendo tantas pessoas se perdendo dentro de igreja, porque só escuta acusação. Acusação. Tem que pagar o preço. Por que não trata dessa pessoa? Fulano, olha, filhinho, vem cá. Estou sabendo, você cometeu alguns erros. Olha, vou ter que te afastar, mas eu vou te ajudar. Fica aqui. Não precisa expor ninguém não ao ridículo. Porque tem gente que expõe, né, a vergonha do outro. Dá um tempo aqui. Busca mais de Deus. Mas
você vai continuar aqui conosco. Eu quero te atender, eu quero te ajudar, eu vou te dar suporte. Gente, isso é graça. Aí diz no versículo 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Porque tem gente que acha que é a última Coca-Cola do deserto. É o último biscoito do pacote. E aquele recheado, viu? É o tal. Tem um S no peito, super santo, super gospel, ungido, me perdoe, irmão, com óleo queimado daquele pastel de feira. Só pode ter sido. Parece que foi ungido com esse óleo. Porque, querido, santidade não se impõe. Não é algo que impõe-se às pessoas. Porque tem gente que gosta de impor, né? Eu sou... Só Jesus. Só Jesus na causa. Só Deus na causa. Misericórdia. Nós temos que aprender a cuidar, a zelar. Interessante, Sérgio. Eu estava esses dias vendo, né? Você sabe por que Jesus ele começou a pregar aos 30 anos? E ele morreu aos 33, 3 anos de ministério. Porque a maioridade, naquela época, era a partir dos 30 anos. A maioridade. Ele se responsabilizava por si a partir dos 30. Aí vamos lá. Eu fico observando hoje. Eu tenho uma filha de 12 anos. Eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses. É a Jennifer Raíssa e o João Vitor. Os meus 2 filhos. E eu tenho cuidado, né? Enquanto a Jennifer não completar a maioridade, né, que é 18 anos aqui nas leis brasileiras, ela está debaixo da minha responsabilidade, do meu cuidado. Eu tenho que cuidar, tenho que zelar dela como pai. Só que tem gente que muitas das vezes, né, não entende. O pai tem como coisa comum orientar o seu filho e muitas das vezes dizer um não para ele, um não para ela, tá certo? O filho na hora não gosta. Ah, mas se eu proibir é pior. Se muitas das vezes eu falar, vai ficar chateada e vai fazer. Mas a tua parte como pai é orientar. É disciplinar. É dizer que está certo, que não está. O Senhor, Ele nos ama, porque a graça dele é para conosco, mas Ele sempre, Ele nos chama atenção, Ele nos repreende, Ele nos orienta, porque quem ama, cuida. A pessoa que ama, ela tem que cuidar. E o cuidado, gente, se a pessoa não cuida, né, da sua própria família, como é que ele vai cuidar da família dos outros? Se a pessoa não cuida de si mesmo, como é cuidar dos outros? Eu queria avançar um pouquinho. Sabe, a graça é uma peculiaridade do cristianismo. Não existe nenhum outro credo religioso, a graça. Sabia? Não existe. A graça é apenas para aqueles que servem a Cristo. Somente com o sacrifício do Redentor
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é possível o homem ser justificado. O homem, sem antes matá-lo, eu me refiro a Jesus, o homem, antes de ter matado Jesus, não tinha acesso à graça. A graça de Deus nos salva da morte, porque Jesus morreu por nós. Ele morreu para que eu fosse livre do pecado, e Ele nos confere a condição de sermos servos de Deus, assumindo a nossa fraqueza. Nós somos fracos. Você já foi salvo pelo Verbo vivo, que é Jesus, Cordeiro de Deus. Sabe, gente, eu estava essa semana ouvindo lá em Camaragibe uma pessoa falando, né, sobre essa questão, né, de falha, de erro, de desvio de conduta e de caráter. E o pregador, ele batia na tecla, até comentei com o pastor Wagner, e também com alguns pastores, né? Inclusive com o Sérgio Nascimento aqui, que o que me chamou a atenção foi a maneira, né, de falar de pecado como se estivesse acusando, ao invés de tentar amar o pecador. Eu até falava esses dias, né? Jesus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Eu posso amar a pessoa, mas não concordar com as ações dela, é diferente. Eu amo o traficante, mas o tráfico não. Consegue entender? Pastor, como é que pode se eu amar uma pessoa? Escute. Quem tem filho, mãe é mãe. O filho pode ser bandido, mas ele todo dia, aliás, toda folga não, como chama? Dia de visita, né? A mãe está lá na porta do presídio. Eu digo isso porque eu já fui e vou, né? Eu faço esse trabalho nos presídios. O filho merece a visita da mãe. Ele fez a mãe sofrer, mas a mãe está lá na porta do presídio, no sol quente, às vezes de madrugada, tem que sair cedinho de casa, aí leva lá comidinha caseira, né, que ele gosta. Você que está no presídio agora, acompanhando essa programação, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo te deixa, mas da tua mãe, ela fica até com raiva de você, dá até aquela puxada de orelha. Mas menino, o que você fez? Mas ela continua te amando. Isso é graça. Tu não merece, mas a tua mãe continua te amando. Isso é graça. É Deus que faz isso conosco. Quem é pai entende o que eu estou dizendo. Você erra, o pai não concorda. Meu filho, tanto que eu lhe ensinei. Quem já errou aqui? E a mãe já disse isso. Eu já fiz algumas besteiras. Ia falar uma palavra aqui, mas a besteira encaixa melhor. Já fiz umas bobagens. E minha mãe, meu filho, minha avó, eita vovó. Ela dizia, meu filho, por que você fez isso, meu filho? Aí ela ia lá, me abraçava e chorava pelo erro que eu fiz. E ela não concordava com o meu erro. Ela puxava a minha orelha, até dava umas batidas, abraçava e amava. Não é à toa. Olha o que diz aqui a palavra. Olha o que diz. O amor cobre multidão de pecados. Oh, glória, hein? Pastor, isso está na Bíblia? Ou você inventou agora? Não. Eu não inventei nada. Dá uma olhadinha. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Aí eu volto para Davi. Como é que Davi fez tanta coisa
Ele pegou o marido da mulher, que era soldado, colocou ele lá na frente da linha de batalha, para ele morrer, porque Davi tinha tido um caso com a esposa dele. E Davi não queria que ele descobrisse que a mulher estava grávida, porque ele tentou fazer aquele homem se deitar com a sua esposa. Só que ele estava tão preocupado com a batalha que ele não queria ter uma noite com a sua mulher, ele queria estar ali protegendo o reino. Isso tem uma lição para nós também. Quando nós não damos a atenção devida primeiro à família, aí acontece de entrar, né, as brechas, né, para que o mal possa nos atingir. Então toma cuidado. Urias tentou ser um soldado bom demais, mas ele esqueceu de ser soldado em casa, né? Proteger a família, proteger a esposa. Protegeu o reino, mas não protegeu a sua primeira ovelha. Então a lição com isso. Mas olha aqui, 1 Pedro capítulo 4, o versículo, gente. Nós vamos ler aqui sobre esse texto. Capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro. Olha o que diz aqui. Isso é lindo. O amor cobrindo multidão de pecados. Você errou, matou, roubou, prostituiu. Mas o amor de Deus para o pecador faz com que tudo aquilo fique para trás. Versículo 8. Diz assim, ó. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí ele diz no 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aí ele diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força de Deus. Supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meu Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante, né? Esse detalhe intenso. Ele diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Intenso significa fervente. Intenso, ou seja, constante. E cobrir, trazendo que cobre multidão de pecado, cobrir é ocultar, é esconder. Tem gente que, em vez de amar, de cobrir, de ocultar, de esconder, tem revelado, tem acusado, tem apontado. Você sabe quem aponta? Você sabe que o nome diabo, você sabe o que significa o nome diabo? Tem que quando escuta diabo estremece, se arrepia todinho. Diabo, Satanás, significa acusador. Tá? Acusador. Se você, minha irmã, você que é missionária, você que é pastora, que é fácil falar das ovelhinhas pequenininhas, né? É fácil. Você que tem 15, 30 anos de igreja, de evangelho, mas você não tem amor para amar o pecador, você, pelo contrário, em vez de amar, dizer, vem cá, vou te ajudar. Errou, puxa vida, que pena, rapaz. Por que você fez isso? Mas vem cá, vou te ajudar, vamos orar. Vamos dar as mãos aqui. O amor, meu irmão, é isso. É isso. Eu poderia ficar aqui até o final da programação falando desse tema. Eu queria que você entendesse. Você já foi salvo.
E a salvação não é porque você é bonzinho, bonitinho, não é porque você é boazinha, não é porque você jejua. Opa, ô glória. Obrigado, Jesus. Não é porque você, aí eu jejuo 21 dias, eu estou à base de pão e água. Tem um homem, um fariseu, os dois homens que subiram no monte. Ele batia no peito e dizia assim: Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores. Meu Deus do céu. Eu não sou igual a eles, não. Eu sou dizimista, sou ofertante, eu tenho dons. Tá cheio de pessoas assim, né? Estrela. Batia no peito e ficava ali se vangloriando. Quantos assim, né? Que se acham. Batia no peito e dizia: eu não sou igual aos demais homens. Queridos, os que se exaltam serão humilhados, mas humilhados serão exaltados. Lucas 18, o fariseu e o publicano. Dá uma olhadinha. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Errei. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, né? E desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Ele orava dele para ele. Não orava para Deus, não. Imaginem, era o centro da vaidade, né? É igual aquela pessoa que chega no espelho. Como eu sou bonito. Nossa, puxa. Meninos do Brasil varonil. É o Zé Bonitinho, só pode ser. Ah, meu Deus do céu. Jesus Cristo. De si para si. Porque Deus me conferiu de dádivas e tal. Isso quer ser uma estrela. Bonitona. Tu és, sabe, um portento. Só pode ser. Meu Deus do céu. De si para si. É muito orgulho, é muita vaidade. Antigamente estava ali, me perdoe a expressão, posso falar? Você não fica chateada se eu falar, não? Vivia no chiqueiro. Vivia no chiqueiro. Estava sujo. Vivia pecando, vivia errando. Aí agora quer apontar o erro dos outros. Ao invés de amar o outro e dizer: fulano, o Deus que me tirou de lá vai te tirar também. O Deus que me amou vai te amar também. Fica lá: se você não se consertar, você vai morrer. Coitado, eu fui no hospital, o cara me deu essa recomendação. Imagina que vergonha, Sérgio. Para mim. Cuidado, pastor. Eu não estou falando que você vai fazer não, mas cuidado. Porque tem gente que vem aqui, pega a Bíblia. Se você não se consertar assim, ó, você vai morrer. Parece tiririca. Vai morrer. Aí eu falo: meu Deus do céu. O cara tá nas últimas, ainda vem um miserável desse. Para dizer que se você não se converter, vai morrer. Só Jesus na causa. Ele dizia, olha o que ele dizia aqui, ó. Orando de si para si,
E ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí apontava o dedo para o publicano. Aí ele fala: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí no 13, o publicano estava em pé e longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Aí no 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que maravilha, hein? Isso aqui é o evangelho da graça. Isso aqui é o evangelho da graça. Graça é isso, gente. A graça é humildade de espírito. É um amor incondicional. Tem até uma canção que fala que amor é este. Sabe, aquele amor que você olha e diz assim: meu Deus do céu, não tem condição não. Um amor tão grande que quem olha fala: mas rapaz, fulano, para quem te viu, quem te vê, viu? Aí você diz: foi a graça, viu? A graça salvadora de Jesus. Ele não me censurou. Jesus, ele não me rejeitou. Ele não olhou para os meus pecados e não me condenou. Lembra o ladrão lá na cruz? Só Deus sabe o que aquele ladrão tinha feito, né? Mas ele olha para o Senhor e diz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz assim: olha, tu estarás comigo no paraíso. Tá cheio de gente aí, né? Que eu só quero ver, né? No dia do juízo final. Foram santos demais, né? Tiveram palavras eloquentes demais, de justiça, de senso de moralidade. Porque tem gente que tem aquele discurso de moralidade, aquele discurso, como é que eu posso dizer? É um discurso de politicamente correto. Mas vai ficar. Porque a humildade é a base da graça. Primeiro, Jesus ele veio com humildade, né? Nasceu numa manjedoura. Ele estava ali no estábulo, feno, preparando lá o seu berço. Tem até uma canção do Marcelo Crivella que fala sobre isso, né? Da humildade dele. E ele nos dá um maior exemplo. Ele não queria ser servido, mas ele veio para servir. Ele comia com pecadores. Ele comia com publicanos. Era recebido por pessoas, né? Eu lembrei daquela mulher pecadora que Jesus diz assim: olha, para um líder religioso, tu não me recebeu com beijo, com ósculo, mas essa mulher beija os meus pés desde que eu cheguei aqui. Ela enxuga os meus pés com os cabelos e lava com as lágrimas.
Interessante, né? Você sabe, a quem muito se perdoa, muito se ama. Opa, é forte isso aqui, viu? Que maravilha, hein? Que maravilha, eu lembrei agora, obrigado Espírito Santo. Quem muito perdoa, muito se ama. Dá uma olhadinha. Não é frase de impacto minha não, viu? Não, isso não é meu não. Quem muito se perdoa, muito se ama. Estou aqui pesquisando, Bíblia Online, Lucas 7,47. Glória a Deus. Lucas 7,47. Encontrou? Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que, vamos lá, perdoados são os seus pecados, porque ela muito amou. Quer dizer, quanto mais eu amo, mais perdoado eu serei. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7, versículo 47. Queridos, a quem muito se perdoa, muito se ama. Jesus está disposto a te perdoar. Não importa o que estão dizendo para você. Sabe aquela pressão de não pode ser? Tem aquele conceito de alguns ainda, que quanto mais se proíbe, mais santo é. Não pode ir para a praia, não pode malhar, não pode fazer academia. Vaidade, 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 tudo vaidade. Irmão, tudo é vaidade, Eclesiastes diz. O pregador fala. Olha aqui, ó. Tá vendo esse óculos? Isso é uma vaidade. Mas essa camisa é vaidade. Tudo é vaidade, gente. Aí tem que quer dar o conceito de vaidade para algumas pessoas, por causa que eles fazem isso, porque eles fazem aquilo, porque eles fazem aquilo outro. Enquanto perdemos tempo discutindo, Mateus 21, 31 diz assim, ó. Disse Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Misericórdia. Tu fica discutindo aí, Mateus 21, 31. Olha aí o que diz aí. Mateus capítulo 21, versículo 31. Eu estou aqui com a enciclopédia bíblica do meu amigo Sérgio Nascimento aqui. E na hora, Deus usou ele aqui para mostrar esse versículo que eu não tinha preparado. E outra, eu não tenho esse negócio não, gente. Aqui eu sou ajudado e tem gente que gosta de trazer para si. Foi como foi eu? Não. Pelo contrário. Aqui a gente não faz nada. É o Espírito Santo que usa pessoas para nos abençoar também. Olha aqui, foi de Deus, viu, Sérgio? Mateus 21, versículo 31. Olha que lindo. 21, 31, né? Olha o que diz. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, vão na frente no reino de Deus. Enquanto que vão ficar para trás os certinhos, né? Os politicamente corretos, aqueles que até pregam, aqueles que até se dizem certinhos, santos, aquele que te criticou, aquele que te condenou, aquele que apontou o dedo para você e disse que você é isso, é aquilo, aquilo outro. Pois é. Você sabe, gente? Eu lembrei do que o Jesus falou certa vez, que o julgamento, né? Quem te constituiu como juiz? Quem constituiu você como juiz?
Porque tem gente que gosta de julgar, né? Tem gente que gosta de apontar o dedo, de condenar. Tiago 4,12. Dá uma olhadinha lá. Tiago capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, vamos ler o 11. Caros irmãos, não faleis mal um dos outros. Isso é importante, isso é graça, né? Por que eu vou falar mal do Sérgio? Por que eu vou falar mal do meu irmão? Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessa de obedecê-la. Está vendo? Se eu estou julgando meu irmão, estou indo contra a lei. E se eu estou sendo contra a lei, então, meu querido, eu estou protestando contra a lei, não estou de acordo com a lei. E ele diz mais, e contra a lei a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, então quer dizer que você é melhor do que a lei. Aí ele diz aqui, a lei cessa de obedecer e assumes a posição de juiz. Aí ele diz aqui, um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és? Aí ele diz aqui, ó, para julgar o teu semelhante, submeter nossos planos a Deus. Quem é você que julga? Quem é você? Não importa se seja eu não tenho o direito de julgar ninguém, gente. Uma vez eu estava fazendo um culto, entrou um homossexual. Sabe aquela coisa espalhafatosa? Entrou. Sabe aquela coisa que você nem sabe, é homem ou mulher? Sei lá, é difícil. Parece Scarface. Menino. Tô brincando, gente. Pastor, eu verei isso aqui, gente. Eu sou isso aqui na frente, sabe? Uma coisa que eu não sou hipócrita. Porque tem gente que quer mostrar uma coisa aqui, né? E outra lá fora. O que eu sou aqui, ó, diante das câmeras, ao vivo na transmissão da rádio. Eu sou em casa, eu sou na rua, eu sou desse jeito. E ele entrou, aí o obreiro, ele se levantou, sabe? Tipo, aí eu olhei já ele se aproximando, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, ei, obreiro, por favor. Aí eu olhei, vem para cá. Já chamei para não, deixa ele sentar onde ele quiser. Eu não falei isso, né? Na hora. Mas na minha concepção, deixa sentar onde quiser. Quer sentar atrás, senta atrás. Quer sentar na frente, senta na frente. Deixa ele à vontade. E ele assistiu o culto. E olha, gente. Terminou o culto, veio falar comigo. Pastor, amei a palavra, gostei. Deus falou no meu coração. Eu era evangelista. E se afastou dos caminhos de Deus. Ele falou que eu era um homem. Tive namorada. Aí de repente, não sei. Comecei a mudar. De repente eu estava aí, ó. Estava até com seio. E nós oramos, pedimos a Deus pela vida dele. Nós o amamos, né? O acolhemos. Isso foi em Carpina. Acho que em 99. 99, faz tempo, né? 18 anos. E ele ficou lá. Participando. Daqui a pouco começou a mudar a roupa. Sabe aquelas roupas genéricas? Você não sabe distinguir se é de homem, se é de mulher. Daqui a pouco começou a usar roupa, né, de homem. Camisa, apesar que o seio estava ali.
Mas, meu irmão, Deus foi fazendo uma obra, que aquilo era hormônio, não era silicone, não. Era um hormônio que ele tinha usado, e Deus foi mudando o corpo dele. A voz dele foi mudando. Cortou o cabelo, cortou, sabe, estilo militar, raspou mesmo. Ficou só aquele, como é que diz, meu avô dizia, aquela tuinha em cima. Começou a mudar, a barba começou a crescer. Unhas, cortou. Sabe, uma mudança. E quem estava ali começou a ver a mudança. Tem gente que diz que não existe ex-homossexual, né? Eu costumo falar que é uma opção. Você escolhe. Eu não acredito que nasceu dessa forma. Porque a criança, está escrito, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará. Se você ensinar para uma menininha novinha comportamento de homem, vai crescer assim. Se você ensinar para um menininho comportamento de menina, vai crescer assim. Interessante, inclusive, né? A gente vê casos de crianças que foram criadas como bicho. A gente vê, inclusive passou em algumas reportagens, você vê até no YouTube, reportagem fantástica, essas grandes reportagens. E foi tratada, criada assim, ficou um animal, um bicho irracional mesmo. Até que foi encontrado, tratado e mudou. Todo mundo, meu irmão, tem as suas escolhas. Eu não estou aqui para falar de gênero, de condenar, de criticar. Estou disposto aqui. Eu tenho a minha verdade. A minha verdade é a palavra. Criou o Senhor homem e mulher, macho e fêmea. Eu sei que tem muitos homossexuais que estão me ouvindo. Gostam da programação. Um beijo no coração de vocês. Mas ideias, cada um tem a sua. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E eu me guio pela palavra. Eu não estou aqui para condenar, dizer para você, você está errado e você vai para o inferno. Quem sou eu para falar isso? Deus conhece o teu coração agora. Eu digo para você que esse rapaz mudou. E pelo que me consta, depois de 18 anos, hoje ele está casado, é um cara respeitado, sabe? Foi uma mudança viva, foi grande. Conheço meninas também, né, que se portavam como homens. Conheço vários, inclusive tem um testemunho aqui, não foi? Semana agora, quarta-feira, a senhora orando pelo sobrinho, que era assim. E ele hoje está na igreja. Quarta-feira contou o testemunho. Gente, nós não estamos para condenar pessoas. Quem condena é Satanás. Está escrito aqui, olha, Tiago 4, 11 e 12. Quem és tu para julgar o teu semelhante? Quem és tu? Quem sou eu? Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele tem a graça. A graça que salvou o bandido lá na cruz. A graça que mudou uma mulher pecadora, adúltera. Essa é a graça que eu sigo. Eu poderia ficar até mais tarde, mas que Deus abençoe. E em uma outra oportunidade falaremos mais acerca desse tema. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.